Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre fusões e incorporações. E o tema deste vídeo é capitalismo nas mãos de poucos, fusões e incorporações ditam as regras do jogo. Por conceito, o capitalismo é um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, pela busca do lucro e pela acumulação de capital como objetivos centrais. Nesse sistema, a produção de bens e serviços é orientada pelo mercado livre e com preços determinados pela lei da oferta e procura e pela livre iniciativa. As sociedades capitalistas são divididas em classes, como a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho por um salário. Então, revisando o capitalismo, a base do capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, busca do lucro, acumulação de capital como objetivos centrais. Produção de bens e serviços, orientada pelo mercado livre, preços determinados pela lei da oferta e procura e livre iniciativa. Sociedades capitalistas são divididas em classes, aqui é só uma revisão. Burguesia detentora dos meios de produção, proletariado vende sua força de trabalho por um salário. Fusão. A fusão de empresas é uma operação societária em que duas ou mais empresas unem os seus patrimônios para formar uma nova empresa, que sucede os direitos e deveres das anteriores. Esse processo visa o fortalecimento e crescimento no mercado, seja por meio de redução de custos, aumento de receita, expansão para novos mercados ou aquisição de novos talentos e recursos. Existem 5 tipos principais de fusão: a horizontal, a vertical, de conglomerado, de extensão e de mercado e de extensão de produto. Então, na fusão, as empresas que fazem parte do processo de fusão, elas deixam de existir e surge em seu lugar uma nova empresa. Exemplo que aconteceu já há vários anos no Brasil: a Sadia e a Perdigão deixaram de existir, em seu lugar surgiu a BRF. E agora, numa continuação desse processo de acumulação de empresas, acumulação de capital, a Marfrig, que é a maior acionista do grupo BRF, vai fazer a fusão entre Marfrig e BRF, e o nome da nova empresa será MBRF. É uma concentração de capital. Incorporação. Incorporação de empresas é uma reorganização societária em que uma empresa, a incorporadora, absorve a outra, a empresa incorporada, que deixa de existir. Neste processo, a incorporadora assume integralmente o patrimônio, os direitos, as obrigações e responsabilidades da empresa absorvida. A incorporação visa a eficiência operacional, o crescimento da empresa incorporadora, o aumento da competitividade no mercado e a redução de custos. Em todas estas situações, estes processos de reorganização societária, o que se busca é o que se chama sinergia. O que é sinergia? Redução de custos. Por exemplo, para que 2 departamentos, pessoal? Para que 2 contabilidades? Para que 2 áreas de TI? Por aí vai, né? Por exemplo, no caso de bancos, para que 2 agências na mesma quadra? Então, essas fusões e incorporações produzem a redução de custos. Isso é um processo muito dinâmico do capitalismo. E aí eu quero falar de uma situação nova, que é o desaparecimento de concorrentes. Mesmo que mantendo nomes e marcas, aos poucos quase todas as empresas do mundo vão fazendo parte de um único conglomerado. Isto acontece na área de laboratórios de medicamentos, isso acontece na área de automóveis, isso acontece na área bancária, isso acontece na área de produtos alimentícios, produtos de higiene e limpeza. Isso é o padrão, é uma regra básica do capitalismo: ganhar tamanho para se manter no mercado e reduzir custos, e com isso continuar acumulando capital, acumulando patrimônio. E o foco desta visão aí prática da coisa, um exemplo de uma realidade recente,
é a Stellantis. A Stellantis é a união de todas essas marcas que nós estamos vendo e eu vou descrevê-las uma a uma daqui a pouco, tá? Então, dentro da Stellantis está a Abarth, que é um segmento específico da Fiat. Está a Alfa Romeo, está a Chrysler, está a Citroën, está a Dodge, está a DS, que era um segmento de esportivo e alto luxo da Citroën. Está a Fiat, como nós já comentamos, a Jeep, e tem mais: a Lancia, a Maserati, a Opel, a Peugeot, a Ram, a Fiat Profissional e a Vauxhall. Então nós temos aí um grupo gigante de empresas, né? Que tinham suas vidas individuais, foram sendo agrupadas e agora num processo de um grande agrupamento chamado Stellantis. E quem dita as cartas, quem é que dá a última palavra? É a Fiat, né? Para se ter uma ideia a redução de custos proporcionada, vários dos modelos que a gente está mostrando aqui possuem a mesma mecânica. Em alguns casos, até mesmo partes e peças metálicas. Então, por exemplo, a Rampage, a Toro, a Compass, até portas são as mesmas. Motor, câmbio e outras estruturas, equipamentos de painel, eletrônicos, são o mesmo. Se você pegar os Fiats de menor tamanho, junto com Citroën, mesmo motor, mesma mecânica, isso tudo gera uma grande economia de custos. Então, além do tamanho, do porte, se consegue a redução de custos. Stellantis é um conglomerado automotivo franco-italiano-americano multinacional formado a partir da união da montadora ítalo-americana Fiat Chrysler Automobiles. Então a Fiat, alguns anos atrás, já tinha engolido a Chrysler, né? Com a montadora francesa PSA Group, que tinha a Peugeot e Citroën. Após a conclusão de um acordo de fusão 50-50, a sua sede localiza-se em Rotterdam, nos Países Baixos. A palavra Stellantis tem suas raízes no verbo latino stello, que significa iluminar com estrelas. Registrado nos Países Baixos, o conglomerado projeta, fabrica e vende automóveis de 15 marcas, que nós mostramos aí todas elas, né? Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e, mais recentemente, a Lipton Motor, com presença em o grupo todo, com presença em mais de 130 países e produção em 30 deles. O nome Stellantis é usado exclusivamente como uma marca corporativa, enquanto os nomes e logotipos das marcas constituintes do grupo permanecem inalterados. Então o sujeito acha que comprou um Jeep, na verdade ele comprou um Fiat. Acha que comprou tal carro, na verdade ele comprou um outro carro. Porque as peças são comuns e muitas vezes o próprio projeto, um exemplo, o Renegade, que é vendido com a marca Jeep, ele é um projeto da Fiat. Originalmente, ele era para receber o nome Fiat 550. Um diretor da Fiat disse, não, numa reunião, vamos aproveitar esse aspecto de fora de estrada, esportivo e jovem, e vamos vendê-lo com a marca Jeep. E aí está o Renegade. É apenas e tão somente o Fiat 550, ok? Em termos de vendas globais de veículos, no ano de 2023, a Stellantis foi a quarta maior montadora do mundo. Eu até já comentei agora há pouco que a ideia de fusões, incorporações e agrupamentos de empresas é para ganhar volume, é para ganhar mercado, é para ganhar tamanho para se manter competitivo. Atrás da Toyota, Volkswagen e Hyundai. No início de 2019, a FCA buscou uma fusão com o grupo francês Renault. A FCA, você tinha determinadas empresas e tentaram se juntar com o Renault, que não deu certo. E entrou em acordo provisório com a empresa, mas
não aconteceu porque o governo francês não deu suporte ao acordo e a proposta foi retirada. Na sequência, a FCA buscou a PSA, que é a fabricante da Peugeot Citroën. A fusão, oficialmente assinada em dezembro de 2019, criou a quarta maior montadora do mundo em volume e resultado em uma economia de custo anual de 3,7 bilhões de euros, ou 4,22 bilhões de dólares. Então, a sinergia, a eliminação de processos e de estruturas e de empregados produz essa redução de custos. Em 2021, em 21 de dezembro de 2020, a Comissão Europeia anunciou a aprovação da fusão, enquanto impôs mínimas condições visando assegurar a competitividade no setor. A fusão foi confirmada em 4 de janeiro de 2021, após voto dos acionistas de ambas as empresas, e o acordo foi completado em 16 de janeiro de 2021. A empresa combinada tem suas ações negociadas na Bolsa Italiana e na Euronext Paris desde 18 de janeiro de 2021, enquanto a listagem na Bolsa de Nova York ocorreu em 19 de janeiro de 2021, usando o símbolo STLA, Stellantis. E aqui algumas informações colhidas com base em 2021. Provavelmente, alguns nomes já tenham mudado ao longo aí desses últimos anos, mas é a informação mais recente que eu obtive. Os comandantes, a Bart por Luca Napolitano, vocês podem pausar o vídeo para ver os nomes, né? As datas de criação de cada uma dessas empresas e esse prédio da sua sede nos Países Baixos, um prédio lindíssimo aí, né? E aqui, olhando o Brasil, os produtos que eles vendem no Brasil, na Argentina tem 2 fábricas e lá são fabricados o Peugeot 208, o Peugeot 2008 e o Fiat Cronos. Existem muitas peças em comum entre esses Peugeots e o Cronos, assim como algumas peças também da Citroën. Montadora em Betim, aqui no Brasil, fabrica o Fiat Argo, fabrica o Pulse, fabrica o Fastback, também fabrica o Cronos, o Fiat Fiorino, o Fiat Mobi, o Fiat Strada e a Ram. Em Goiânia é fabricado a Fiat Toro e a Ram 1000, o Jeep Commander, o Jeep Compass, o Jeep Renegade e o Jeep Rampage. A Dodge Ram, né? É uma outra empresa, uma outra marca deste mesmo grupo. Em Porto Real é fabricado C3, C3 Aircross e o C4 Cactus. Então, quais são os principais motivos para empresas fazerem fusões e incorporações? Sinergia, essa é a palavra da moda no mundo empresarial. Sinergia significa cortar custos, aproveitar atividades comuns, reduzindo os quadros, reduzindo plantas de fabricação e com isso e também ganhando descontos em compras pelo tamanho das compras que eles fazem. Sinergia de empresa é uma cooperação entre diversas partes de uma organização ou entre empresas diferentes para alcançar um resultado superior à soma das suas partes individuais. Seja através de fusões, que nós já falamos o que é, aquisições. A aquisição é um sinônimo de incorporação. A empresa adquirida é incorporada e deixa de existir. Parcerias ou colaboração interna. Isso se manifesta quando a integração de esforços maximiza os resultados, reduz custo, aumenta a receita e melhora a eficiência geral, levando a um valor e desempenho combinados maiores. Então, vocês podem prestar atenção nas marcas de alimentos industrializados, nos remédios, no que mais? Produtos de higiene e limpeza. Então, até bebidas, né? Você tem a Ambev junto com a sua parceira no exterior, Embev, sendo donas de dezenas de marcas de cervejas. Então, nos bancos, então, nem se fala, né? O Itaú já é um agrupamento de dezenas de bancos. A hora que junta com o Unibanco, vira o maior banco brasileiro
Banco Privado Brasileiro. Então é natural. E pensando nisto, nessa concentração de capital e de patrimônio, a gente pode projetar, pode imaginar, não que isso seja uma profecia. O auge ou o fim do capitalismo se dará quando uma pessoa se tornar dona de tudo. Processos de fusão, aquisição e incorporação vão reduzindo a quantidade de pessoas que mandam nessas empresas. Então, o processo natural será que acabe ficando na mão de pouquíssimas. E nesse absurdo que eu coloquei, na mão de uma única pessoa. Ok, pessoal? Então era esse o recado que eu queria dar hoje sobre fusões, incorporações, agrupamentos de empresas. Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!